Março 15, lendo a história de Deus, Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os fará acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e a cria das vacas e das ovelhas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantaram contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor os estabelecerá como o seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Terra esta que ele dará a vocês, conforme prometeu aos seus antepassados. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão às muitas nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto, às maldições da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e estatutos que hoje lhes dou, todas essas maldições virão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e as ovelhas dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que puserem as mãos, até que sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem de mim. O Senhor os afligirá com doenças até bani-los da terra em que vão entrar para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com pragas e fungos que os infestarão até morrer. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e fugirão deles por 7 caminhos. Vocês se tornarão motivo de horror por todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Vocês andarão às apalpadelas ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão. Não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém
o salve. Quando um de vocês ficar noivo de uma mulher, outro homem a possuirá e a violentará. Construirão uma casa, mas não morarão nela. Plantarão uma vinha, mas não provarão dos seus frutos. Os bois de vocês serão abatidos diante dos seus olhos, mas vocês não comerão da sua carne. Os seus jumentos serão tirados de vocês à força e não serão devolvidos. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as salvará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que vocês possam erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os dias. Aquilo que os olhos de vocês virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. Lá adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso entre todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito na sua terra, mas colherão bem pouco, porque os gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e as suas filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça, e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão, até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardarão os mandamentos e estatutos que ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio a vocês e aos seus descendentes para sempre, uma vez que não serviram com júbilo e com alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade. Então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele lhes porá um jugo de ferro sobre o pescoço, até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra até que vocês sejam destruídos. Ela não deixará para vocês cereal, nem vinho, nem azeite, nem a cria das suas vacas e das suas ovelhas, até que vocês sejam destruídos. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco. Vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e das filhas que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher a quem ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles da carne dos filhos que ele comer, pois nada lhe sobrará por causa dos sofrimentos que o inimigo de vocês lhes infligirá durante o cerco de todas as suas cidades.
A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o filho e a filha, não dando a eles a placenta do ventre nem os filhos que gerar. De fato, em extrema necessidade, ela os comerá secretamente por causa da angústia que o inimigo de vocês infligirá nas suas cidades durante o cerco. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês a contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registrada neste livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, assim também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desraigados da terra em que vão entrar para dela tomar posse. Então, o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado a outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês, nem os seus antepassados conheceram. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará um coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão: quem me dera fosse noite. De noite: ah, quem me dera fosse dia. Por causa do terror que encherá o coração de vocês e por aquilo que os seus olhos verão, o Senhor os enviará de volta ao Egito, em navios ou pelo caminho que eu disse a vocês que nunca mais poderiam percorrer. Lá serão postos à venda aos seus inimigos, como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Deuteronômio 29. A renovação da aliança. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito a Faraó, a todos os oficiais dele e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos, vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes prodígios. Contudo, até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Então, o Senhor disse: durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, nem as roupas nem as sandálias dos pés de vocês se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem nenhuma outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos atacaram. Mas nós os derrotamos. Conquistamos a terra deles e a demos por herança às tribos de Rubem e de Gade e à metade da tribo de Manassés. Obedeçam aos termos desta aliança para que tenham êxito em tudo que fizerem. Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus, os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais e os demais homens de Israel, bem como os seus filhos, as suas filhas e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, desde os que cortam lenha até os que carregam água. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que ele faz com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como o seu povo, a fim de que ela seja o seu Deus, conforme o prometeu a vocês e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó.
Não faço esta aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, que vá adorar os deuses daquelas nações. Tenham cuidado para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém ouvir as palavras deste juramento, invocar sobre si mesmo uma bênção e pensar: estarei em segurança, muito embora eu persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Os seus filhos, os seus descendentes e os estrangeiros que vierem de terras distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto a esta terra? Por que tanta ira e tanto furor? A resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que não conheciam, deuses que o Senhor não lhes dera. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou em outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 30. Misericórdia para quem se arrepende. Quando todas essas bênçãos e maldições que apresentei diante de vocês acontecerem e vocês as considerarem seriamente, por onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhes obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje ordeno a vocês, então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, então enviará todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo o Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje. Então, o Senhor, o seu Deus, abençoará tudo o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou nos seus antepassados.
Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e estatutos, que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, vida ou morte. Porque este mandamento que hoje ordeno a vocês não é tão difícil, nem está longe do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está na sua boca e no seu coração, para que obedeçam a ela. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje eu ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.